Shanti Happy Diwali, o sea, feliz Diwali. Hablaremos de Diwali al final de la mole, ok? Essa é uma mole então especial por ser Diwali, obviamente Baba habla muitas vezes de Diwali. Diwali tem três nomes. Diwali, todos conhecemos, é o nome simplificado de Deepavali. Já Deepavali é como o nome formal. É mais ou menos como em nossos países, que uno deveria falar. El 24 es la víspera de Navidad y todo el mundo dice 24 es Navidad, ¿ya? Estoy celebrando Navidad. Entonces, de la misma forma, los hindúes de Deepavali, que es una palabra tan larga, la resumen a Diwali. Y la tercera palabra que se usa mucho, Baba va a mencionar hoy en la muli, es Deepmala. Deep viene de Deepak. Viene de Deepak, pero está relacionado con Deepak. Es una luz, como una lámpara. E usam muito uma lâmpada específica chamada dia, ou dias, uma cosita assim chiquita. Então, é muito tradicional dentro de Diwali. Então, é uma super fiesta, que vamos entrar nesse nível de fiesta, de celebração. Hoje também há taller muito especial para ti. O Sistema Mohini também vai celebrar Diwali para toda a região, assim que disfrutemos. Vamos à mule de Baba hoje. Baba vai falar sobre ser Rajrishi, já? E como ao final vou dedicar só a Diwali, só explicando rapidito. Raj significa rei, uma pessoa da realeza. E os rishis são sábios, normalmente são mostrados com pelo largo, pelo mais largo, como se fossem essas tranças aí meio rastafari, quase sem roupa. Então é um contraste muito grande. Ou tu eres rei, ou tu eres rishi, não pode ser os dois. Então, Baba habla de Rajrishi em termos de que somos muito sencillos como Brahmins, pero somos de la realeza, porque eu, el alma, sou el rei. Dulces hijos, ustedes são os verdadeiros Rajrishis. E o trabalho correspondente é hacer tapasya. É solo al hacer tapasya, hijos, que ustedes se vuelven dignos de adoração. Que os rishis são adorados em la Índia. Que esforço, Baba sigue o tema, los hace dignos de adoração para sempre. Quando ustedes hacen esfuerzos para encender a lámpara de las almas e hacer a las almas tamo pradhan totalmente impuras, sato pradhan totalmente puras, aí se volverán dignos de adoração para sempre. E que passa se não hacemos? Os que são descuidados e cometem errores em este momento, chorarão muitíssimo. Se vocês não fazem esforços e passam, experimentarão castigo de Dharamraj e não serão adorados. Os que têm que experimentar castigo não serão capazes de alçar seus olhos, não sei, lhes vai dar vergonha. Não? Uma pessoa que está com vergonha queda assim. Om Shanti. O Padre Espiritual les explica aos hijos espirituais. Primeiro, ele les diz hijos para que se considerem almas. Primeiro vem o alma, depois o corpo. Em todas partes, nas exposições e museus, em la murli, vocês primeiro têm que advertir a todos. Considera-te um alma e recuerda o Padre. Hijos, quando vocês se sentam aqui, não todos vocês se sentem consciência de alma. Você estás em consciência de alma? Ou estás em um transporte público aí, ou em carro? Consciência de alma. Igual podes pensar, eu sou uma alma actuando através do corpo. Ao mientras sentado aqui, seus pensamentos divagam a todas partes. Que hacen eles em las satsangs, em las reuniões religiosas, mientras el sadhu, que é outro nome para rishi, chega, não? Mientras não chega? Definitivamente eles começam a pensar um montão de coisas. E aí, quando el sadhu chega, eles começam a escutar a história que relate. O padre explicou, en el camino de la devoción é que algo se relata, história, e a gente escuta. O padre explica que todo isso é artificial, não há nada aí. O Deepmala, que eles celebram, também é artificial. O padre les dijo que o terceiro ojo del conhecimento agora tem que ser aberto para que pueda haver um Deepak, uma luz em cada hogar, porque agora há oscuridade em cada hogar. E todas essas luzes, não? Porque igual é muito bonito, prendem luzes em todas partes, isso é externo. Vocês se sentem em total silêncio.
para encender su luz. Hijos, ustedes saben que sus pecados son cortados cuando se estabiliza en su religión original. Y es solo en esta peregrinación del recuerdo que sus pecados de muchos nacimientos son cortados. Las lámparas de las almas se extinguieron, todo el combustible de poder se ha gastado. Almas, ustedes ahora se llenarán de nuevo en la medida que se vuelvan puras. Hay la diferencia entre día y noche. La gente ahora adora Lakshmi tanto, ¿no? Lakshmi es la diosa principal de adoración durante Diwali. No es muy claro por qué, porque en realidad pues ella no aparece en la historia original para nada, pero bueno, así es la devoción, las cosas no son lógicas. Algunos hijos escriben preguntando si Lakshmi, ¿cuál de las dos es más grandiosa, no? Lakshmi o la madre Sarasvati. Aquí la expresión que usan Sarasvati, mamá. Mire, Lakshmi solo pertenece a un Shri Narayana. Cuando ellos adoran Mahalakshmi, ellos la muestran con 4 brazos y esa imagen representa ambos, Narayana y Lakshmi. Realmente deveria ser chamado la adoração de Lakshmi e Narayan. Eles muestran uma imagem de 4 braços porque os dois estão juntos. Pero os seres humanos não entendem nada. O Padre ilimitado disse: todos se han vuelto insensatos. Um padre físico diria aos hijos do mundo inteiro que são insensatos. Hijos, ustedes agora sabem que o Padre, que é o Padre ou quem é o Padre do mundo. E ele disse: eu sou o Padre de todas as almas, e todos ustedes são mis hijos. Aqueles sadhus dizem que eles são Deus, e ustedes entendem que o Padre ilimitado está explicando-lhes conhecimento ilimitado a las almas. Os seres humanos se han vuelto conscientes de corpo e dizem: eu sou fulano, tenho tal profissão, já? Eles continuam a interactuar entre eles com base em nomes de seus corpos. Shiv Baba é o alma suprema e é incorpóreo. O nome del alma é Shiva. É só Shiv Baba que recebe um nome al alma. Ele é o alma suprema, Deus, e seu nome é Shiva. Todas as demais almas, os nomes são dados a seus corpos. Shiv Baba não reside aqui. Ele vem da morada suprema. Há a encarnação de Shiva. E o Padre agora les explicou que todas as almas vêm aqui a desempenhar seus papéis. O Padre também tem um papel. O Padre realiza aqui uma grandíssima tarefa. Já que creem em sua encarnação, deveriam celebrar seu festivo e, además, fazer-lhe uma estampilha. Então, aqui uma aclaração. Antes, provavelmente não havia festivo em Shivratri. Hoje sim há. Mahashivratri é um festivo. Por lo que vi, na Índia é festivo, em las Islas de Maurícios também é festivo. Já? E sim, há estampilhas de Baba também. Já? Não na Índia, mas em outros países, se não me equivoco, em Nepal, eu encontrei uma estampilha. Já. Então, o que Baba habla era passado, hoje já isso cambiou, então agora já é diferente. Deveria haver, sim, Baba é mais ilimitado, ele disse, deveria haver um festivo desse em todos os países, porque o Padre é o donador de salvação para todos. Nadie pode conhecer seu cumpleaños ou o dia de sua partida, porque ele é único. É por isso que o único que hacen é falar de Shivratri. Hijos, ustedes sabem que por meio do ciclo é o dia ilimitado e por la outra metade do ciclo a noite ilimitada. Quando a noite já chega ao final, vem o dia. E o Padre vem entre os dois. Este é o momento preciso, não, de sua venida. Quando um bebê nasce, se anota no registro da municipalidade e tras 5 dias se lhe dá um nome ao ninho, que se chama a cerimônia do bautismo. E alguns lo chamam Chati. Então, eu encontrei que era Chati, e por el Rosário Hispano se vai mandar o link para que vocês vejam, não? Está em inglês, mas por lo menos podem ver como é a cerimônia, os que não entendem inglês, é simpático. E Chati é Gujarati. Os Gujaratis normalmente têm todas
Entonces, chatito. Y Baba comenta, hay tantos idiomas, então cada lugar nombra de um nome diferente, não? Nós decimos bautismo, tá? Também é um nome distinto. Quando eles adoram Lakshmi, eles então têm uma das grandes características de Diwali, não Shivratri, Diwali. Primeira são as luzes encendidas, segunda, eles têm fogo artificial. Incluso alguém perguntava se quando Rama chegou à história, já havia fogos artificiais em essa época, já em Ayodhya. Vocês podem perguntar-lhes, estão celebrando o festival de Lakshmi, pero ela quando se sentou no trono, eles celebram o dia de coroação quando ela se sentou no trono, pero não celebram seu cumpleaños. Ou seja, que se celebram Diwali, que seria como a coronação na história de Sita, não? De Lakshmi, já? Pero e o cumpleaños, que passa com isso? Eles colocam um quadro de Lakshmi em uma bandeja e lhe pedem por riqueza. Eles não pedem nada mais. Em los templos, eles pedem qualquer coisa, pero no dia de Deepmala, lo único que pedem é riqueza. Pero ela não dá riqueza. Pero essa é sua fé, a fé que a gente tem, que ela vai dar riqueza. Quando alguém adora, que vem o processo, com uma fé verdadeira, é possível que receba riqueza por um curto tempo. Isso é a riqueza, a felicidade temporal. Hoje, em alguma parte, há que haver felicidade permanente. Eles não conhecem o paraíso para nada. Nada se pode comparar com o paraíso. Vocês sabem que por meio do ciclo há conhecimento, por meio do ciclo há devoção. E depois vem, então são 3 palavras famosas no hinduísmo: Gyan, Bhakti, terceiro vem Vairagya, ou seja, desinteresse. Se lhes explicou que este mundo é viejo e sucio e que um novo mundo, por lo tanto, definitivamente é necessário, Vaikuntha, paraíso, é chamado mundo novo e também é chamado, aqui Baba usa 2 palavras em inglês, heaven e paradise, paraíso, cielo. Os atores em este drama são imperecederos e os teus filhos agora já sabem almas como ustedes desempenham seus papeles. Baba les dijo, quando expliquem a la gente em uma exposição, primeiro mostrem-lhe isto, que é o quadro de Lakshmi Narayana, su meta e objetivo, e expliquem como podem receber liberação na vida em um segundo. Todos definitivamente têm que entrar no ciclo de nascimento e morte. Vocês podem explicar muito bem usando o quadro da escalera. A devoção arranca no reino de Ravan. Não há nome nem traça de devoção na Idade de Ouro. Conhecimento é uma coisa, devoção é outra. A tradução normalmente é conhecimento e devoção são separados, mas em hindi é isso. Conhecimento é algo aí, pois, e devoção é outro. Já. Vocês agora têm, terceiro, desinteresse por este viejo mundo. Vocês sabem que este viejo mundo agora se vai acabar. Um padre sempre lhe dá felicidade a seus filhos. Um padre golpeia sua cabeça tanto por seus filhos. Vá aos gurus, vá aos sábios para poder ter um filho varão, porque crê que se tem um filho, pode deixar-lhe sua propriedade. Se eu tenho um filho, então lo harei meu herdeiro. Um padre nunca lhe causa tristeza a seus filhos, é impossível. Vocês gritam tanto, clamando por a madre e padre, por lo tanto, o padre espiritual les mostra a hijos que o caminho hacia a felicidade. Solamente um padre dá felicidade, solamente o padre espiritual é o que quita a tristeza e o donador de la felicidade. Esta destruição também, que vai passar, vai trazer felicidade. Muito importante esse ponto que Baba habla. De que outra maneira vocês lograriam liberação e liberação na vida? Sin embargo, nadie entende isto. Só aqueles que são pobres e débiles vêm acá, porque só eles podem ter a fé de que são almas. Sin embargo, a consciência de corpo de toda a gente rica e importante se ha vuelto tão forte, nem sequer perguntem.
Así que Baba repetidamente les dice, ustedes son Raj Rishis. Los Rishis siempre hacen tapasya. Ellos recuerdan el elemento Brahma, el elemento de luz. Algunos incluso recuerdan a Kali. Muchos sannyasis adoran a Kali. Ellos incluso la llaman Kalima, o sea, la madre Kali. El padre dice, en este momento todos son viciosos. Al sentarse en la pira de la lujuria se han vuelto feos, ¿no? Porque Kali es mostrada muy fea, pero muy oscura. La palabra que Baba usa es Sham. Sham es cuando íbamos a Madhuban y daban la agenda del día, siempre hablaban en hindi, y al final de la agenda Sham Ko, o sea, por la noche va a haber tal programa. Entonces esa es la expresión que Baba usa. La madre, padre, hijos, todos son feos, todos son oscuros. Ese es un tema ilimitado. Nadie es feo en la edad de oro, todos son hermosos. Y el padre les explica, hijos, cuando ustedes se volvieron feos de nuevo. Gradualmente ustedes se han vuelto más y más impuros, hasta que se tornaron completamente feos. El padre dice, Ravan los hizo sentarse en la pira de la lujuria y los hizo completamente feos. Yo ahora una vez más los hago sentarse en la pira del conocimiento. Son las almas que tienen que hacerse puras. El purificador, Padre, ahora viene y les muestra cómo volverse puros. Y claro, pues, normalmente ellos en la India creen mucho en el agua como siendo un factor de purificación. Entonces, ¿cómo el agua podría mostrarles cómo tornarse puros? Sin embargo, si ustedes explicaran esto a millones, aún así solo un puñado de esos millones entendería esto y reivindicarían un estatus elevado. Ustedes vinieron al Padre a reivindicar su herencia por 21 nacimientos. En la medida que progresen, ustedes van a tener muchas visiones. Ustedes van a saber todo sobre su estudio. Aquellos que son descuidados en este momento, más tarde llorarán muchísimo. Castigo será experimentado y su estatus también será destruido. Y ustedes no serán capaces de alzar sus ojos. Es por eso que el Padre dice, entonces con mucho amor, Baba dice ahora, no es interesante, ele habla eso que es malo, pues, uno puede pensar, pero después ele va y dice, más dulces hijos, hagan esfuerzos, pasen, de forma que no tengan que experimentar castigo. Y solo así ustedes se volverán dignos de adoración. Si tienen que experimentar castigo, no pueden ser adorados. Hijos, ustedes tienen que hacer muchísimo esfuerzo. Tienen que encender la lámpara, la luz de las almas. Actualmente las almas se han vuelto Tamo Pradhan, por lo tanto tienen que hacerse Sato Pradhan. Un alma es un punto nomás, es una estrella. Ustedes no pueden darle otro nombre. Baba les explicó, hijos, que algunos han tenido visiones de esto. Entonces, aunque la palabra es visión, realmente no es una visión. Entonces, la palabra en hindi normalmente es darshan. Entonces, ¿qué es un darshan? ¿No? Por ejemplo, tú estás pasando por la calle y de repente hay una persona parada y pasas delante y ves la persona, observas y sí, eso es un darshan. Es una visión que esa persona te está dando. La visión es tridimensional, o sea, no es como un sueño. Normalmente los sueños son bidimensionales. ¿Ya? En los sueños no sientes olores, normalmente, no sientes cosas así. Y es simplemente como una televisión. ¿Ya? Pero la visión no es una televisión. Entonces, cuando Baba habla en visiones, él está hablando de la experiencia como si tú estuvieras allá. Como si tú realmente estuvieras allá. Como si hubiesen teleportado-te ahí y tú estás en otras partes. Eso es una visión. Y Baba se refiere a una de las visiones más famosas que Baba comenta. Y hoy, paradójicamente, no comenta tanto, no tan claramente. Otras mulas están más al detalle. Que es la relación entre Swami Vivekananda y Ramakrishna Paramahansa. Vivekananda es muy importante, súper influyente en la India, en la filosofía del hinduismo, es súper influyente. Y él fue discípulo de un hombre muy bueno, Ramakrishna Paramahansa. Y él tenía un doble nombre, ¿no? Rama y Krishna, las dos cosas. Entonces, la visión que Baba menciona, él va a comentar acá, pero básicamente es que Ramakrishna dejó el cuerpo con Vivekananda ahí. Vivekananda todavía no tenía su nombre Vivekananda, tenía el nombre
personal, pues, de bautismo. Foi aí que ele cambiou de nome. E ele viu a luz, el alma salir de Ramakrishna e entrar em ele. Então, Baba habla sobre isso. Aí o exemplo de Swami Vivekananda e Ramakrishna Paramahansa. Então, Vivekananda, viu uma luz saindo do outro, de Ramakrishna, e isso só poderia ser alma. E ele pensou que essa alma se fundiu dentro dele. Baba disse, alma não pode vir e fundir-se em nadie. Alma vai e toma outro corpo. Então, o que Baba quer dizer é que, aunque eu não tenha uma visão e que seja tridimensional, que seja completo, e vê o todo, não quer dizer nada. E, ao final, vocês verão muito disto, de alma ir e tomar outro corpo. Não há nada que esteja mais allá de nome e forma e as visões. O cielo, Akash, Akash é o quinto elemento aí, ou dizem alguns que é o primeiro, é um espaço vazio. Permite, tem nome. Vocês hijos entendem que o estabelecimento sucede a cada ciclo. Definitivamente sucederá agora. Os Brahmis continuamos a hacer esforços numéricos. Cada segundo que passa se diz que é o drama. O ciclo do mundo inteiro continua a girar, e este ciclo é de 5.000 anos e continua a mover-se como um piorro. Continua como um relógio a ser tic-tac. Vocês, mais dulces hijos, agora, o único que têm que fazer é recordar o Padre, mientras caminhando e movendo-se, mientras haciéndolo todo, recordem o Padre, porque só em isto há benefício. E a vezes Maya te abofeteará. Vocês são Brahmins, vocês têm que ser outros Brahmins similares a vocês mesmos, como as polídias zumbadoras, que o nome é Brahmani. Essa polídia zumbadora é um exemplo nomás. Vocês são os Brahmins verdadeiros, são os Brahmins que têm que tornar-se deidades. É por isso que vocês têm a idade da confluência para convertir-se em os humanos mais elevados. Vocês vêm aqui para poder tornar-se os humanos mais elevados. Sin embargo, primeiro, definitivamente, têm que volver-se Brahmins. Há o moño de los Brahmins. Os Brahmins, pues, vocês veem os Hare Krishnas, vocês têm aí com um pedacito de pelo aí, os Brahmins da Índia, incluso os ricos que têm Rastafari aí, tem como um moño aí, um montonão. Moño é em Colômbia, não sei, cada um deve falar outras coisas em seus países, podem pôr em comentário para que conozcamos. Mas esse montão de pelo aí que queda arriba, já. Então, os Brahmins são mais altos, porque é um dos símbolos que identifica alguém da casta Brahmin. Vocês podem explicar isso aos sacerdotes Brahmins. Há o clã Brahmin de vocês, mas não há reino Brahmin. Quem estabeleceu seu clã, porque a palavra Vanshi, a vezes traduzem como clã e a vezes como dinastia também. Então, por isso essa mescla entre clã e reino. Quem estabeleceu seu clã? Quem é seu senior, ou seu jefe? Não? A palavra é Bara. Quem é o grande aí? Quem é o líder? Quando vocês lhes expliquem, eles se quedarão muito felizes. A gente dá muito respeito a aqueles Brahmins, pero eles o que fazem é relatar escrituras. Em los dias antigos, os sacerdotes Brahmins soliam ir a Tarraquis. Não sei se a gente dava a experiência, e todavía recuerda como um sacerdote ia a Tabaraki, incluso em la puerta, onde se abre a porta, aí estava um raki também. Hoje em dia, são as hijas que vão a hacerlo. Vocês têm que atar aqui em aqueles que fazem uma promessa de permanecer puros. Definitivamente uma promessa tem que ser hecha. Estamos fazendo esta promessa para poder tornar Bharati pura de novo. Vocês têm que volver-se puros e também capacitar a outros a tornar-se puros. Nadie mais tem o poder de dizer isto. Vocês sabem que ao volver-se puros em este nascimento último, se tornarão os amos do mundo puro. Este é seu negócio. Não há outros seres humanos assim. Vocês têm que fazê-los jurar. Que não vou a cometer mais pecado. A jurar. O padre disse, a lujuria é a inimiga mais grande, conquistem-la. Al conquistá-la, vocês se volverão conquistadores do mundo. Lakshmi Narayan definitivamente fizeram esforços em seu nascimento anterior. É por essa razão que eles se tornaram Lakshmi Narayan. Vocês podem falar a la gente
que hicieron ellos para recibir su status, ¿no? Lakshminarayana. Não há nada para confundir-se. Vocês não experimentam a felicidade deste Dipimala. O sea, não temos que ver Diwali hoje na noite quando vocês estão morrendo. Que creem vocês? ¿Ya? Vocês têm a felicidade que agora pertence ao Padre e que recebem ou vão receber sua herência dele. No caminho da devoção, a gente gasta tanto, não? Diwali é muito custoso. Não só isso, os regalos, les dan carro. Essa era a moda última, carro. E o carro tinha que ser comprado em um dia específico. Ou seja, nem sequer podias comprar em qualquer dia. São gastos muito grandes. Eles têm que usar roupa nova, eles têm que limpar tudo. Tá? Há tanta perda. Às vezes, incluso, há incêndios. Sin embargo, eles não entendem nada, apesar de tanto gasto. Vocês sabem que uma vez mais vão ir a seu novo hogar. O ciclo se repetirá identicamente. Essa é uma película ilimitada. É uma película, não? Dentro da película tem várias diapositivas como cenas, não? Então é como uma diapositiva ilimitada, a cena que estamos vivendo, a cena que tu vives agora. Pensaste assim? Isso é uma diapositiva. Incrível. A hora que vocês pertencem ao Padre ilimitado, deveriam ter tal felicidade que explote dentro de vocês. Tudo isso bababla para evitar a tentação de Diwali, não? Diwali são 10 dias hoje em dia. Eu não sei no passado se era. Então, é bastante, é muito gasto, muitas coisas. São como 5 dias antes, Diwali, 4 dias depois, ou ao contrário. Eles adaptam segundo o fim de semana também, não? Definitivamente reclamaremos nossa herência do paraíso do Padre. E o Padre disse, hagam esforços, tomem o que queiram. Definitivamente sim, tem que fazer esforços. Porque só ao fazer esforços que podem tornar-se elevados. Este Baba, o homem viejo, pode volver-se tão elevado? Será que vocês não podem? Tchá! A los hijos mais dulces, amados, largo tempo perdidos e agora encontrados, amor, recuerdos e buenos dias. De la Madre Padre Baptada. O Padre espiritual le disse Namaste a los hijos espirituales Los hijos espirituales dizem Namaste al Padre espiritual. Não, isso é um memorial de Dadi Kumarka. Dadi Kumarka foi quem começou a fazer isso. Que ela descia a despedida e aí hacía que todos respondiéramos. Assim como o Padre, os 2 pontos para hoje, assim como o Padre sempre lhe dá felicidade a seus filhos, assim mesmo vocês devem volver-se donadores de felicidade. Mostrem a todos o caminho hacia a liberação e liberação da vida e dos hagan tapasya para tornar-se conscientes de alma. Volvam-se renunciantes e limitados deste mundo viejo sucio e a bendição de hoje é de Diwali, pois. Então, que seas uma alma contenta e haz o oferecimento de todos os defeitos, como invocando virtudes divinas. Em Deep Valley, se presta atenção especial à limpeza e a ganhar seu ingresso. De la mesma maneira, vocês também mantêm a meta de ter limpeza em todas as formas e de ganhar seu ingresso e assim volver-se uma alma contenta. Solo através de ter contentamento é que serão capazes de invocar todas as virtudes divinas. A ofrenda de todos os defeitos, então, se hará automaticamente. Acabem com todas as debilidades, defeitos, falta de fortaleza e delicadeza, não? Ou seja, de que não vê uma cena já se perturba, não? Em si mesmos, empiecem uma conta nova. Pónganse as roupas novas, porque é isso que se hace em Diwali, de los nuevos sanskars e celebrem o verdadeiro Deepavali. E o slogan para poder permanecer constantemente estável e no assento de autorrespeito, aprieta bem o cinturão de la determinação. Muito bem, aqui diz. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Diwali, Happy Diwali.
किसी के दिल में है वही, वो ज़मीन या आसमां हो, वो है हर कहीं। रोशनी रोशनी रोशनी, ये भी उसी का नाम है। ये जहां हर उसी का काम है। उसने बनाई सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। उसने बनाई सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। उसने कहा कि जब मैं कहूँ आएगा वो मेरे लिए, क्यों ना भला मैं दूर रहूं, आएगा वो मेरे लिए। उसने कहा कि जब मैं कहूँ आएगा वो मेरे लिए, आएगा वो मेरे लिए, आएगा वो मेरे लिए। दुनिया मेरी ऐसे चमके, जैसे रोशनी ने रोशनी हो भर दी हर कहीं। दुनिया सारी ऐसी महके, जैसे इस खुशी में हर कली हो महकी हर कहीं। आज जहाँ पे तुम रहो चलो साथ हमारे अपनों से हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आज मिले तुमसे कोई, उसे तुम भी बड़े दिल से मिलो, से हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आज जहाँ भी तुम रहो चलो साथ हमारे अपनों से हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आज मिले तुमसे कोई, उसे तुम भी बड़े दिल से मिलो, से हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। Bueno, ¿qué les pareció? Sí, está bien, bonita la canción, es de una película y pues de Bollywood. Espero que me dejen pasar eso, pero bueno, es solo para entretener un poquito. Es Diwali, que seamos felices, que estemos contentos, pero de hecho deberíamos ser felices todos los días, ¿sí? Hay una mule que Baba decía que todos los días es Diwali para ustedes, entonces todos los días deberíamos celebrar. Pero ¿en qué consiste Diwali? En primer lugar, les recomiendo una clase que Sister Luciana dio el día 24 de octubre. Esa clase debe estar en el Rosario Hispano, en el canal de Sostenimiento BK. Pueden buscar ahí. Ahí explica un poco la parte de Navratri. Ya. Entonces son 3 festivales que están en orden y que aparecen todos juntos, ¿no? Que es Navratri. Entonces, ¿cuál fue el cuento? Ya. Rama fue exiliado, porque él perdió su reino, él era un príncipe muy querido, muy amado por todos. Fue exiliado, su esposa entonces fue con él, Sita. Y el hermano, uno de los 2 hermanos de él, decidió irse con Rama también, Lakshman. Entonces los 3 se exiliaron en una cabaña allá muy normal y vivieron ahí como 13 años. Al 14º año, algo pasó, ya, uma história bem complicada, pero em essência, pois, Sita foi raptada. Então foi levada por Avan, que queria que ela fosse parte de seu harém, parte de como sua esposa também. Então Rama deveria volver a recuperá-la, mas ele estava exiliado, ele já não era um rei, ele não tinha nada. Então os únicos que o ajudaram foram animais selvagens, foram seres aí. E bueno, com essa ajuda ele logrou pues recuperar Sita. Para antes ele derrotou Ravan, que esse é outro festival. Então, para hacer todo o processo, ele tinha que empoderar-se. Então, dizem que ele hizo 9 noites de adoração a las 9 diosas. E aí, por fim, pudo ter a força para destruir Ravan. Então, Navratri, as 9 noites de las diosas, depois vem Dussehra, a destruição de Ravan. Depois de várias semanas, como 21 dias mais ou menos, 20 dias,
él logró volver a Ayodhya, su ciudad original, y asumir el reino. Bueno, entonces, ahí hay varios memoriales y es importante entender cómo funciona Diwali. La celebración es muy linda, hay muchas luces, fuegos artificiales, es como una mezcla entre Año Nuevo y Navidad. Sería como sumar los dos, ¿ya? En un solo programa y dura, como yo decía, como 10 días. Para el norte de la India tiene más importancia que el sur. Ya en el sur, yo ya estuve en Diwali en el sur y tú ni siquiera sientes. ¿Ya? Como en algunos países, ¿no? En algunos países desde noviembre ya están poniendo árbol de Navidad. En otros lugares el día anterior, tenemos que poner el árbol y ahí colocan y celebran. ¿Ya? Entonces lo mismo pasa con Diwali. Se considera el año nuevo para algunos, no para todos. ¿Ya? La India tiene una abundancia de años nuevos. Yo conozco 3. Diwali, 31 de diciembre, que ellos también celebran, y en marzo, normalmente cae en marzo, es el fin del año hindú, ¿ya? Entonces, que es un año lunar. Entonces, son varias cosas de ese tipo. Así que Diwali tiene mucha celebración. La gente usa ropa nueva, da regalos muy buenos, muy esplendorosos. Hay ciertos regalos típicos. Cuando uno viaja a la India y viaja a los centros haciendo servicio, es típico, te dan colchas, sábanas, eso es muy típico. Si tú vives en la India, te dan, por ejemplo, objetos de la casa, ¿no? Ollas y cosas así. Eso es como la celebración ahí. Pero yo no soy hindú, no voy a celebrar Diwali de esa manera. Entonces, ¿cómo podemos interpretar el memorial? Bueno, en primer lugar, Baba hablaba hoy, ¿no? Gyan, Bhakti, Vairagya. O sea que la primera cosa es que el alma necesita experimentar un desinterés profundo. O sea, Rama, Sita, Lakshman, que eran súper elegantes, vivían en un palacio, se fueron a vivir en una chocita allá en el campo, pues muy romántico y bonito, pero oye, pues no es, no, sí. Entonces, eso es por muestra de su desinterés. Ramayana es una escritura que va en paralelo con otra muy famosa, que es el Mahabharata. Y en el Mahabharata también hubo un exilio de los Pándavas. ¿Ya? También está presente esa idea. Entonces, ¿cuál es la idea? De que somos rajas, somos reyes, pero tenemos que vivir como rishis. O sea, no tener ningún interés por nada. Simplesmente satisfago lo necesario, vivo bien, ¿no? Y normalmente Baba dice que la cabaña que ellos vivían era la cabaña de la felicidad, ¿ya? Ese es el nombre que se da a esa casita que Rama construyó, que vivió allá en el bosque, en la jungla. Primero entonces viene la vairagya, el desinterés. Entonces la pregunta de Diwali es, ¿cuánto desinterés tengo por el mundo? Cuando yo começo a desinteressar-me por el mundo, e são 14 anos, o sea, é um processo largo, não tienes que passar 14 anos assim, pero isso implica que é um processo largo. Si piensas que a vida de uma pessoa mais ou menos seria alrededor de los 50 anos por essa época, haz el cálculo aí, já é como um terço mais ou menos de sua vida em desinteresse, em desapego, soltando-se. Livre, totalmente liberado, totalmente liberada. E isso te dá o poder para enfrentar tus vícios internos. Quando eu me desinteresso por las coisas externas, por las relações físicas, por todo, eu também sou capaz de quê? De eu desinteressar-me por mim mesmo. Ou seja, por mis sanskars, que não são sanskars muito adequados que estão por aí todavia. A lujuria, a ira, a arrogância, a codicia, a gula, o apego e muitos mais. A lista é larga. Então, a segunda etapa é a etapa de la destrucción de Ravan. Pero não foi fácil. A Rama le tocou tomar ajuda da natureza e tomar ajuda de Deus, ¿no? Representado por las 9 diosas. Perdão. Então, le tocou tomar ajuda de todas partes. Os Brahmis também, não podemos superar nossos vícios assim nomás. Não podes pensar, já sou puro. Não funciona assim. O sistema Hindú, de hecho, dá esse exemplo de ella, de que quando entrou em Brahma Kumaris, le dijeron que ella tenía que ser pura. Ella dijo,
feliz, eu já sou pura, não tenho que fazer nada então. Não, é muito mais profundo, ¿ya? Então, eu tenho que trabalhar em mim mesmo, tenho que destruir esses vícios, pero antes de destruir, antes de endulzar, tenho que empoderar. E o empoderamento parte de duas coisas. Em primeiro lugar, a ajuda da natureza, não? Os monos, um buitre, creio que um osso também ajudou a Rama, vários animalitos aí ajudaram a Rama a conquistar, pois a recuperar Sita. ¿Ya? ¿Qué significa isso? Esse é o mono. ¿Sí? Parezco. O sea, o corpo físico é tu próprio mono. E é esse mono que te vai ajudar a recuperar Sita, ou seja, liberar el alma de la cárcel de los vícios. Então eu tenho que conquistar meu corpo. Tenho que de novo ser el soberano. Todos os animais só obedeceram a Rama porque eles reconheceram nele um poder maior. Houve uma luta, há peleas aí, muitas. E os monos não queriam ajudar inicialmente. Houve uma batalha aí forte, dura e tal. Então, justamente é um símbolo de que eu tenho que fazer meu corpo, não só meu corpo, todo o que é minha vida, toda a extensão, minha profissão, minha riqueza, todas as coisas, todo vai ter que ajudar nessa conquista. Segundo, o empoderamento de los deuses vem através desses 9 poderes, não? 9 deuses. Então, cada deus está associado a um poder específico. E é um pouco confuso na Navaratri. Eu les digo, já? Em algumas partes mostram uma deusa, em outras partes outra. Já? Se tu vas, é como por exemplo se Navidad, em algumas partes adoraram ao Niño Jesus, em outras partes a Santa Claus. Então, da mesma forma, não? Em Navaratri é meio confuso a coisa. Mas é um símbolo interessante, porque Baba sempre habla de los 8 poderes espirituales, mas ele habla também do poder como um poder em si mesmo, ¿ya? Ou seja, eu recebo esse poder de Baba, e esse poder se manifesta de várias formas. Não são só 8. Há um livro em la intranet, no futuro vai estar em OneLink, outra página de Baba, e esse livro habla de, creio que são 36 poderes. Ou seja, há muitíssimo poder por todas partes. Pode elegir, ¿ya? Porque Rama necessitava todos esses poderes para vencer e não tinha seu exército. Eram uns monitos aí que creio que estavam comendo banana toda hora. Ou seja, não era tão confiável, já? Ok? Então, realmente necessitava esse empoderamento profundo. Então, del desinteresse, que também há outra palavra que é parecida, que é renúncia, que é o Tyag, Rama passou a la tapasya. O sea, el símbolo de Navaratri es la tapasya, tomando o poder de Baba todo o tempo. Quando já estava empoderado, por fim, Rama e Rava se enfrentou. Por fim, el alma se vai enfrentar com os vícios mais grossos, mais duros. Aqueles que já pensaste que já se acabaram. Já? Ou seja, que já... Não, esse vício, já lo venci há muito tempo. Não. Sabe que não há vícios realmente, o que há são sanskars. E esses sanskars se colaboram entre eles. Tomemos o exemplo da lujuria. Já? A lujuria mais burda, que é a pornografia, já? Ou a lujuria mais suavecita, que é, ai, que lindo. Já? Então, todas essas escalas de lujuria estão em vários sanskars. E quando tienes lujuria, é natural que a lujuria, porque la tienes, também tienes apego. O sea, as duas coisas são impossíveis de separar. E se tienes apego e lujuria, é muito provável que tenhas ira. A ira está aí, já para defender-te de que alguém te roube o que tu queres. E devido a isso, te vai gostar e, por lo tanto, vas a querer mais. Então, vem a gula, vem a codicia. E por detrás de todo isso está um princípio, que é a arrogância, ou a consciência do corpo que eu tenho. Esse é um tema muito, muito forte. Então, tu pode estudar os vícios e ver, há várias formas de vê-los, mas a ideia básica é que esse Ravan é bastante grande, por isso se mostra com 10 cabeças. Não é fácil, não é só 5 de homem, 5 de mulher.
Es como si las 10 cabezas representaran la variedad de vicios. Y Rama trataba de cortarle una cabeza y nacía otra. Entonces no funcionaba muy bien. Entonces para eso él tuvo que hacer todo ese proceso de tapasya para poder llegar al seva o al servicio. ¿Ya? De ir y conquistar, liberar. O sea, yo, a través del servicio que hago, libero el alma. El estado máximo de seva es que yo ya no quiero nada para mí, ya no pienso nada en mí. Y de hecho es eso que Baba ha insistido en las mules del 86, cuando él anunció principalmente que ya no iba a venir. 86, pues ya recibido, pero eso fue lo que anunció. Entonces en ese momento él comenzó a insistir, paren de querer cosas para ustedes mismos, paren de dedicar tiempo para sí mismos. Es hora de dedicar tiempo solamente a los demás, solo a los otros. Eso es el acto de Rama. Rama lo que hace es, a través del Dussera, él logra liberar Sita. O sea, logra darle al alma otra posibilidad, otra oportunidad. Y el alma vuelve a su marido, Dios. Entonces ese es el proceso. Ahora, Diwali es la edad de oro. Es un símbolo de la edad de oro. Y demora. Aún después de yo hacer todo ese proceso, ya conquisté Rama. Ya estoy haciendo servicio, por lo tanto el alma está súper libre. Falta. Claro que falta, porque Rava no solo está conmigo, ¿cierto? Está en todos. Está en mí, está en todos. O sea, los vicios, los sanskaras inadecuados están por todos lados. Entonces hay un proceso que va a demorar, ¿ya? Por eso que se muestra como un viaje, pero es un viaje como un estado volador, o sea, un ángel. Entonces llegas al estado angélico ahí. Y cuando estás en ese estado angélico, que no dejaste el cuerpo, ¿eh? Estás vivo ahí y tal, pero estás en ese estado angélico, vas inspirando a todos a hacer su propio tiag, renuncia, o veragya, desinterés, o sea, su retiro del mundo, ¿no? Todo el proceso. Enfrentar sus propios vicios, liberar su propia alma, hacer servicio, y ahí la rueda. Entonces tengo que hacer a todos ahí. Por eso hay esa demora para llegar allá. Ok, entonces disfruta mucho de Diwali. Entonces nos vemos hoy en la celebración con Sister Mohini. Om Shanti, un minutito ahí, de recuerdo profundo a Baba, y pueden decirle Diwali a Baba.